Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E hoje nós estamos recebendo mais dois candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O médico, ex-vereador de Guarujá, Walter Suman, do PTB, e o engenheiro, ex-secretário municipal de Cubatão, Pedro de Sá, também do PTB. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo de entrevistas que o Jornal em Foque e o Grupo Enfoque de Comunicação prepararam com os candidatos a deputado da região metropolitana da Baixada Santista, de modo a que esses candidatos possam apresentar os seus compromissos, as suas ideias, as suas propostas, projetos, caso evidentemente se elejam. E vamos debater temas fundamentais para a nossa região metropolitana, como saúde, educação, segurança, transporte, meio ambiente, entre outras questões, entre outros temas de relevante e notório interesse público. Mas o debate em torno dessas questões com os nossos convidados de hoje, vocês acompanham daqui a pouco, logo após um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já com o Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Sempre ao lado do pastor Marco Feliciano, defendendo os princípios e os valores da família. Conto com você para continuarmos essa luta em São Paulo. Feliciano não está sozinho. Vote em Roberto Marinho, 20010. PSC 20. 31º Jogos da Unisanta, a maior competição esportiva universitária do estado. Acompanhe hoje a partir das 9h20 da noite a grande final. Resultados no santaportal.com.br. Jogos da Unisanta, é emoção do começo ao fim. Realização Universidade Santa Cecília. Apoio Atrifiat em Santos e São Vicente. Papelaria Jambo, líder em economia, qualidade e variedade. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais dois candidatos a deputado estadual da região metropolitana da Baixada Santista. O ex-vereador de Guarujá, o médico Walter Suman, do PTB, e também o engenheiro, ex-secretário municipal de Cubatão, Pedro de Sá, também do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, como sempre faço, questionando os nossos convidados com uma pergunta comum a ambos, começando pelo médico Walter Suman. Por que o senhor quer ser deputado estadual, doutor Walter? Muito bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço. Saudações a todos os telespectadores, Pedro. É uma simples causa. A gente já tem uma história no Guarujá, são 28 anos exercendo a medicina no Guarujá, já tive 2 mandatos como vereador, 2005 a 2009, 2009 a 2012, e a gente tem uma atividade bastante intensiva. E a gente vem percebendo que ao longo de todos esses anos, nós vivemos numa cidade, numa região maravilhosa, mas que tem problemas sociais seríssimos, de gestão em todos os níveis. E a Baixada Santista hoje
tem cerca de 1.700.000 habitantes. Tem um eleitorado hoje de cerca de 1.200.000 eleitores. Então, o que nós precisamos, as 9 cidades da região metropolitana da Baixada Santista, chama-se representatividade. A gente tem uma história, sementes bem plantadas, frutos já colhidos, e tenho certeza que a gente tem muita vontade de ajudar, obviamente, não só Guarujá, Vicente de Carvalho, Bertioga, mas toda a região da Baixada Santista. Então, está aí, talvez não, com certeza, a maior importância da gente estar lançando o nosso nome como candidato à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito bem. Gostaria de ouvir agora o engenheiro Pedro de Sá. Por que o senhor quer ser deputado estadual, engenheiro? Bom dia, obrigado. Bom dia, Chico. Bom dia, Walter. Bom dia a você que está nos assistindo. Obrigado pela companhia. Eu quero ser deputado estadual porque eu tenho 30 anos, eu sou engenheiro, tenho 30 anos de trabalho dentro da Prefeitura de Cubatão e também, desde a criação da região metropolitana, participei de câmaras temáticas, discutimos saneamento, discutimos lixo, discutimos infraestrutura urbana, questão da habitação e, infelizmente, a gente não vê perseguição de resultados, a gente não vê solução de problemas. As questões vêm à discussão, na época que está dando mídia, por exemplo, a questão do túnel, todo mundo fala, os políticos se apresentam, mas ninguém persegue resultados. Eu, como engenheiro, quero resolver problemas de forma definitiva. Então, a gente tem que ter bons projetos para resolver os problemas, a gente tem que ter participação permanente, tem que ter uma equipe de trabalho e a nossa Baixada está totalmente abandonada na questão de representatividade. Hoje tem 1 ou 2 deputados, mas infelizmente não tem força política. Ainda que o governador tenha feito muita coisa aqui pela região, falta representatividade, falta busca de resultados e eu quero ser deputado para resolver definitivamente os problemas e passar a página. A gente volta sempre às mesmas discussões. E comigo, deputado, a gente vai resolver problemas e passar a pensar adiante, pensar em melhor emprego, melhores condições para toda a população da Baixada Santista e de todo o nosso estado, porque a gente tem que sempre lutar para resolver os problemas aonde eles estiverem. Muito bem. Eu gostaria de saber agora, doutor Walter, o que é que vai... O senhor falou em representatividade, ampliação da representatividade da Baixada, o que é muito importante, assim como o Pedro também abordou esse aspecto, mas o que é que vai caracterizar, marcar um eventual mandato do senhor junto à Assembleia Legislativa? Essa representatividade passa necessariamente também pela fiscalização na escala. A Baixada Santista hoje, a participação da Baixada Santista nos indicadores estaduais hoje deixam muito ainda a desejar frente ao orçamento do Estado de São Paulo. Eu tenho alguns números, e número independe da nossa emoção, ele fala por si só. Eu faço questão de dizê-los. A população hoje, nós temos uma população na Baixada Santista de 1.700.000 habitantes, tem um eleitorado de 1.284.000 eleitores. Nós temos o ICMS arrecadado de 1.454 milhões de reais. A participação da Baixada é apenas de 3,33%. Mas a Baixada Santista, desse total do investimento de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, na região metropolitana, é apenas de 1,03%. Tem um volume de recursos em torno de 3% que estão deixando de ser encaminhados na Baixada Santista. Se você pegar os principais tópicos no quesito saúde, segurança e educação, do total de investimentos do governo do Estado de São Paulo, de 56 bilhões e meio de reais hoje, para a Baixada Santista foram destinados 672 milhões de reais. Então, apenas 1,19% de um total de 4%, que é a participação da Baixada Santista nesses itens. Então, são números importantíssimos que, por si só, fazem uma diferença entre o atendimento mais digno em saúde, entre mobilidade urbana, entre uma habitação digna, entre segurança, uma educação consistente. Então, é necessário que a gente busque esse déficit, e é um déficit já histórico, são 15 anos que isso vem se acumulando. São fontes fidedignas, provenientes, faço questão de exaltar aqui o trabalho do Rodolfo Amaral, né? E são fontes sérias em que a gente, por si só, são números que falam e necessitam dessa representatividade, de uma representatividade muito forte, né, da região metropolitana Baixada Santista, porque as nossas mazelas ainda são muito grandes. Rodolfo Amaral, que é jornalista, colega e é comentarista, inclusive, do Jornal em Foque. Agora, engenheiro Pedro, o que é que vai caracterizar um eventual mandato seu junto à Assembleia? Chico, vou até aproveitar as palavras do Walter
nessa questão dos números. E mandar um abraço também para o meu amigo Rodolfo, que é um cara sensacional, um cara dedicado, sempre preocupado com a nossa região da Baixada. E vou dizer o seguinte, o que falta para que esse dinheiro volte para a nossa região são bons projetos. Infelizmente, a estrutura das prefeituras fica preocupada em alimentar, em resolver os seus problemas locais e não tem uma estrutura de apoio. Eu serei o deputado que estarei ao lado de todos os prefeitos e montarei dentro da minha estrutura de gabinete um grupo de trabalho que possa assessorar em cada Secretaria de Estado. Então, eu tenho que ter gente que conhece como funciona Secretaria de Saúde, Secretaria de Habitação, Secretaria de Esportes, Secretaria de Educação, para quê? Desenvolver bons projetos, trazer o recurso para cá por meio de bons projetos. A melhor forma de garantir que o recurso volte para a nossa região é elaborar bons projetos. As secretarias têm muito dinheiro e é gasto esse dinheiro de acordo com o interesse do governo do Estado e, infelizmente, os nossos prefeitos não conseguem buscar esse recurso. Então, eu, como deputado, marcarei a minha participação, primeiro, por apoio total a todos os prefeitos. Eu entendo que o deputado, depois que se elege, tem que tirar o uniforme de partido e vestir o uniforme da região como um todo. Eu vou trabalhar com PT, PSDB, PMDB e, acima de tudo, valorizar o PTB, porque o PTB tem exatamente defendido que a gente não pode ficar focado apenas nos que nos apoiaram, nos que estão ao nosso lado, mas sim trabalhar para toda a população, trabalhar por cada cidadão, resolver problemas de forma definitiva através de bons projetos. Então, a minha marca como deputado será exatamente essa: auxiliar, colaborar na elaboração de bons projetos, mostrar onde está o dinheiro disponível e garantir que esse recurso, que o Walter apresentou aqui, números que realmente é uma loucura. A gente contribui muito e acaba alimentando em outras regiões. E a gente vai garantir que, através de bons projetos, a nossa região seja beneficiada com aplicação e com solução definitiva de problemas. Muito bem. Um dos temas que mais preocupa a população brasileira, e é evidente que também a população da nossa região metropolitana da Baixada Santista, conforme diversas pesquisas, é a questão da saúde pública. Saúde pública realmente é prioridade, deveria ser prioridade absoluta. E nesse sentido, doutor Walter, eu gostaria de ouvi-lo a respeito da questão da saúde pública. Como melhorar a atenção básica à saúde? O senhor que é médico, há 28 anos atua como médico. E o que é que falta para a saúde pública no Brasil, afinal de contas? Recursos, gestão, seriedade na administração desses recursos. Todos esses itens que você acabou de mencionar, na escala, realmente é o grande calcanhar de Aquiles. Mas a questão do financiamento, a questão de apoio às filantrópicas, às santas casas, a questão de implantação de uma estratégia de saúde da família que realmente traga resultados efetivos são importantíssimos. A implantação de programas que atendam eficazmente, desde a gestante ao recém-nascido, à criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto e ao idoso, são programas importantíssimos e são programas de foco preventivo. Nós estamos aí enchendo os nossos prontos-socorros, leitos de hospitais. É importante até salientar aqui, nós temos uma carência de leitos hospitalares na Baixada Santista, salvo engano, em torno de 900 leitos hospitalares, de 300 leitos de unidade de terapia intensiva. Então, o drama que a nossa população, que depende do SUS, principalmente, vive nos prontos-socorros, em filas, muitas vezes aguardando em situações muito desconfortáveis, é grande. Então, acho que não tem momento mais crítico para um ser humano de quanto lhe falta a saúde, a doença, e ele não tem, muitas vezes, de que maneira ser socorrido e, às vezes, encontra pela frente um sistema de saúde caótico. Então, é um desafio todo dia. Enquanto candidato eleito, deputado estadual eleito, nós teremos uma participação ativa e basicamente diária junto à Secretaria Estadual de Saúde, junto a todos os prefeitos da região metropolitana. O Pedro citou bem, eu acho que a visão de todo deputado estadual, principalmente da nossa região, tem que ter essa aliança metropolitana, avisar, porque nós temos problemas em comum, e a saúde é um deles, e tem soluções em comum também. Então, esses programas
tem que funcionar, a estratégia de saúde da família, a humanização, que é a palavra-chave hoje, e buscar realmente recursos no Estado para que sejam criados, ampliados, leitos hospitalares, leitos de terapia intensiva. Aí tem que ter uma participação de força política junto à Secretaria e também junto ao Ministério da Saúde. Saúde metropolitana, Pedro. A região precisa de mais hospitais, precisa de mais investimentos do ponto de vista de saúde. Temos cidades que são bem atendidas nesse aspecto e outras com diversos problemas. Como equacionar isso? Chico, é até difícil falar depois do Walter, porque o Walter realmente é um especialista nessa questão de saúde. Mas, em primeiro lugar, eu acho que todo deputado deve contar com a assistência, com a assessoria, deve estar próximo de quem conhece o problema a fundo, para poder estar sempre bem informado e trazer a solução do problema especificamente. Então, a primeira coisa... Graças a Deus o PTB tem isso, tem especialistas nos assuntos. Eu, deputado, estarei sempre próximo ao Walter, que também será deputado, e a gente vai trabalhar junto para resolver o problema. Agora, duas questões que são importantíssimas. A primeira, não adianta a gente resolver problemas só em uma cidade. A migração das cidades acaba tumultuando. Se você tem uma única cidade, o hospital funcionando bem, toda a população da região acaba migrando para aquele hospital e acaba havendo uma sobrecarga no local e você não consegue atender bem. Então é importante que em cada uma das cidades haja hospitais em condição de fazer um bom atendimento e garantir a saúde para a população local, para que ela não precise, inclusive, ficar se deslocando. A outra questão que é fundamental é a questão da saúde preventiva. Eu não tenho a menor sombra de dúvida que se a gente fizer programas de saúde preventiva nas escolas, então garantir que a criança e o jovem tenham um crescimento sadio, fazer programa de saúde preventiva, programa de saúde de família, PSF, tem que levar remédio para quem tem doença crônica, tem que trazer para o gestor informação sobre a condição de vida das pessoas. Então, se tem infraestrutura básica, se tem rede de esgoto no bairro, porque isso agrava a condição de saúde. Então, saúde preventiva vai garantir que a gente tenha menos gente indo se socorrer dos prontos-socorros, dos hospitais. Então, precisamos ter programas de saúde de família, programas de saúde preventiva dentro das escolas que funcione bem e garanta essa prevenção. E também um ponto que eu acho que é importantíssimo é a questão de saúde do homem. Não existe um programa estadual, regional, que atenda a saúde do homem especificamente. Então, o homem já é relaxado por natureza com a questão da saúde e a gente não cuida disso. Então, quando ele chega para ser atendido em alguma questão, já está muito grave a situação, ou já está séria, e se tivesse sido tratado preventivamente, o custo do tratamento preventivo é umas 10 vezes menor, se eu não me engano, do que o tratamento para remediar uma situação. Então, investir em saúde preventiva é essencial, e é nisso que eu vou trabalhar, que a gente tenha saúde preventiva de qualidade e bom atendimento em todas as cidades da região para garantir, desafogar pronto-socorros e outros atendimentos. E garantir também que tenha remédio em todos os estabelecimentos, que a gente tem que fazer com que a saúde chegue a toda a população. E também a questão dos recursos, porque as verbas destinadas pelo SUS para os hospitais que atendem a pacientes do Sistema Único de Saúde, pacientes previdenciários, não responde por metade do gasto dos hospitais. Chega a 40%, 50%, se tanto. Então, é preciso que o SUS também, o repasse seja, evidentemente, modificado, alterado e ampliado, não é isso? Com certeza. E a gente também, em sendo deputado estadual, cobrar diretamente do Estado essa dívida que a Secretaria Estadual de Saúde tem na questão de recompor. A Baixada Santista, hoje, ela tem um déficit de repasses do Estado de São Paulo para a nossa região em torno de 400 milhões de reais ano, né? Justamente baseado naqueles índices que eu falei inicialmente. Então, é um dinheiro de suma importância para ser aplicado em saúde, em atenção básica, que deixam de ser aplicado. Daí a importância do Pedro, a minha importância, para que junto à Secretaria Estadual, junto ao governador, a gente possa defender o interesse da região metropolitana, e essa aliança, essa parceria com o secretariado é de suma importância para que a gente busque esses recursos. Sem dúvida, Pedro. E aí, Chico, eu queria fazer um gancho na questão de Cubatão. A saúde não é prioridade, infelizmente, para os nossos administradores. Em Cubatão, existia contratado para ser construído lá, no lugar de uma policlínica que está totalmente apodrecida, porque é um prédio velho, abaixo do nível da rua, tem problema de inundação.
tinha sido deixado contratado um centro de especialidades médicas, custaria 40 milhões de reais com recursos do governo do estado, governo federal e parcela do governo municipal, e que ia melhorar em muito a qualidade da saúde na cidade e na região também, ia garantir atendimento. Um centro de especialidades ia permitir atendimento para toda a região. E a cidade preferiu, a administração preferiu utilizar recurso para reformar um parque, gastou 35 milhões na reforma de um parque, ao invés de gastar 40 milhões na saúde, que é a grande carência da nossa região. Então, definir prioridades com competência é uma das lutas que a gente, como deputado, vai ter e, com certeza, dentro de um trabalho de partido e dentro de um trabalho junto ao governo do estado, vai garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Muito bem, peço a licença dos senhores, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar de habitação e mobilidade urbana. Voltamos já. A Unisanta vai realizar o 6º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, o BRIC, criado com o objetivo de despertar vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica. Inscrições e trabalhos científicos até 21 de setembro pelo site www.unisanta.br/cobric. Universidade Santa Cecília. Excelência em educação. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O bom deputado é aquele que trabalha próximo das pessoas, para conhecer os problemas de perto e entender as reais necessidades da população. É por isso que eu peço o seu voto para os deputados do PT, que são os mais próximos do povo. Vote 13. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O ex-vereador de Guarujá, médico Walter Sumando, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, e o engenheiro ex-secretário municipal de Cubatão, Pedro de Sá, também do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. E agora, neste bloco, nós vamos falar sobre habitação e mobilidade urbana. Engenheiro Pedro, o senhor foi, inclusive, secretário de Habitação em Cubatão. A região metropolitana, segundo dados oficiais, tem um déficit habitacional de 100 mil moradias. É um déficit escandaloso para uma região como a nossa, que tem como sede o maior porto da América Latina, enfim, tem pré-sal, o polo petroquímico de Cubatão, entre tantas outras indústrias, enfim, e espaços econômicos. Como amenizar esse déficit habitacional de 100 mil moradias na nossa região, engenheiro? Chico, essa é uma questão que realmente eu virei quase que um especialista, porque eu trabalhei nisso durante muito tempo com uma equipe de funcionários da Prefeitura de Cubatão, uma equipe multifuncional, porque tinha assistente social, tinha advogados para fazer regularização fundiária, e a gente desenvolveu um projeto, e aí eu vou pedir licença para a população da região metropolitana para falar especificamente de Cubatão. A gente viabilizou um projeto para resolver o problema de 25 mil pessoas que moram em Vila Esperança e de mais 15 mil pessoas que moram na Vila dos Pescadores. Projeto pronto, recurso do PAC, com recurso do CDHU, e o projeto não sai do papel. Para resolver a questão da falta de habitação na região metropolitana, primeiro, ter bons projetos. Segundo, ter competência para equacionar problemas da área ambiental com a área social e poder fazer a coisa sair do papel na velocidade necessária. Tem também que trabalhar muito sério na questão de se empenhar para resolver em todas as regiões e não deixar a invasão aumentar. A gente vê um programa seríssimo do governo do estado, que é o programa Serra do Mar, que removeu gente lá dos bairros Cota, levou para apartamento lá na região do bairro do Casqueiro, lá em Cubatão, porém sem a devida atenção na questão de evitar as novas invasões. Então a gente tem Vila Esperança sendo invadida, Vila dos Pescadores, as pessoas vendem os apartamentos e vão de novo se cadastrar para poder ganhar apartamento de novo. Então a questão habitacional passa por
evitar novas invasões, impedir a ocupação de áreas públicas. Essa é a primeira questão, que é o maior desafio, porque ninguém quer enfrentar. Essa é a parte dura do projeto habitacional, é não deixar novas invasões acontecerem. Garantir bons projetos em todas as cidades da região. Desenvolver um projeto habitacional também para gente que paga aluguel, porque quem não tem coragem de invadir, fica 10, 20, 30 anos pagando aluguel e nunca tem oportunidade de comprar apartamento. Fazer menos propaganda e mais ação prática. Na cidade, aqui na região, a gente vê propaganda demais. Minha Casa Minha Vida, projetos habitacionais do PAC, e nada sai do papel. E uma coisa muito importante, no projeto habitacional, a construção civil permite, inclusive, gerar emprego para mão de obra com baixa qualificação. Sim. Então a gente resolve dois problemas com uma única questão. Então, tratar com seriedade a questão habitacional, fazer bons projetos em todas as cidades e executar essas obras com competência, vai resolver o problema da habitação na nossa região. E, sobretudo, a questão da cidadania, porque nada como uma pessoa ter um endereço, nada como uma pessoa ter um lugar para voltar todos os dias. Doutor Walter, como é que o senhor vê a questão da habitação e a situação em Guarujá? Eu vivo essa situação já desde o final da década de 90, quando eu implantei então o programa de internação domiciliar, que foi usado pelo Ministério da Saúde e hoje é o Melhor em Casa. Isso me motivou e eu comecei a caminhar no Guarujá e comecei a vivenciar de uma maneira bastante mais intensiva a questão habitacional, quando a gente caminha efetivamente. Isso eu fiz durante 15 anos da minha vida, por vielas, becos, ruelas, morros e palafitas. Então é uma triste realidade. Ver uma população dessa convivendo em meio a esgoto a céu aberto, com certeza foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, que me motivou sobremaneira a participar da vida pública. Foi quando, me permite citar aqui, uma criança morando num lugar extremamente desumano, caiu uma sua chupeta numa vala de esgoto e ela de imediato levou essa chupeta à sua boca. Então são realidades tristes e essa questão habitacional é seríssima. A região, o custo do solo é muito caro, os investimentos ainda deixam muito a desejar em habitação, há uma carência de projeto. Pedro foi brilhante quando citou isso aqui, a experiência longa que ele tem, e a invasão é um problema seríssimo que tem que ser tratado como um assunto basicamente metropolitano. Então é um desafio enorme de resultados creio eu, a médio e longo prazo, mas tem que ser começado. Sem dúvida nenhuma. Se não for assim, continuaremos ampliando esse déficit que eu sempre defino como escandaloso, de mais de 100 mil moradias, casas populares na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Agora, engenheiro Pedro, um outro tema também que preocupa muito a nossa região é a questão da mobilidade urbana e da integração da região pelo transporte. O VLT começou, fala-se muito agora no BRT, que é o chamado VLP, Veículo Leve Sob Pneus, o Bus Rapid Transit, enfim. Qual é a melhor alternativa para a nossa região em termos de mobilidade urbana? Chico, Walter, eu não tenho dúvida que tem duas questões que estão abandonadas na nossa região e que são a verdadeira alternativa para a solução do problema. A primeira é um sistema cicloviário que integre todas as cidades. A gente tem gente andando pelo acostamento das estradas, por tudo quanto é jeito, acontecendo acidente todo dia. Por quê? Porque não existe um sistema cicloviário que interligue todas as cidades. Santos até tem um sistema razoável, mas Guarujá, São Vicente, Cubatão tem na orla, mas não atinge todas as cidades. A gente tem só de se deslocando de Guarujá para Santos 8 mil pessoas por dia. Então, o sistema cicloviário que garanta que as pessoas possam chegar até o seu trabalho de bicicleta, eu acho que é essencial e vai melhorar em muito, porque dá condição, inclusive, isso ajuda na saúde das pessoas também a bicicleta. E a outra questão é essa questão, sem dúvida, de um transporte público eficiente. Ônibus que tenha horário para chegar, ônibus com ar-condicionado, porque a gente vive numa região muito quente. O VLT, que acabou sendo priorizado aqui em Santos, mas que a gente tem trilho ligando região continental de São Vicente, Cubatão e o Valongo aqui em Santos. Por que não se colocou um trem de passageiros, principalmente em horários de pico, para trazer as pessoas aqui? As pessoas ficam 1h30, 2 horas dentro do ônibus para chegar do centro de Santos até São Vicente, até a região continental de São Vicente. Por que não se pensou em colocar um trem de passageiros nos horários de pico, principalmente, para fazer um deslocamento de massa rápido e permitir que as pessoas cheguem ao seu local de trabalho, seu local de lazer, de forma segura e eficiente? Então, trabalhar
transporte coletivo e sistemas cicloviários são as grandes prioridades. A gente tem, infelizmente, errado em priorizar o transporte de veículos, cada vez está mais congestionado, cada vez está mais difícil se deslocar, e a gente continua dando preferência a esse sistema, porque você sabe que você vai chegar na hora, sair a hora que você quiser, mas se você tivesse um sistema de ônibus que também fizesse com conforto o deslocamento nos horários que você precisa, a gente teria uma condição. Fora daqui, o sistema de transporte coletivo é ônibus e trem em todo lugar e funciona bem e as pessoas confiam nisso e não precisam ter carro. Então, a gente está apostando numa matriz errada, continua incentivo para vender mais carro, para colocar mais carro na rua, mas não é esse o caminho para resolver o problema na nossa região. Doutor Walter, como é que o senhor vê essa questão da mobilidade urbana? Como integrar o transporte na nossa região? Transporte coletivo, transporte de pessoas, de qualidade, digno. Nossa região está sofrendo um processo de saturação, um volume grande, né? Já vivemos em Plena Santos, na região da Baixada Santista hoje, verdadeiros congestionamentos, a mobilidade, o deslocamento, né, já está começando a demorar muito. Isso, obviamente, influencia sobremaneira na vida de cada cidadão. Eu acho que investimento, como disse o Pedro, em transporte de pessoas de qualidade, transporte a ciclovias, ciclofaixas. E eu digo sempre, eu acho que naqueles temas dos quais a gente não tem um domínio pleno, existem pessoas super especialistas que a gente tem que convocar, ouvir. Eu acho que todo legislador, todo gestor, com certeza jamais vai dominar todos os níveis de gestão. Existem pessoas que vivem isso diariamente, têm soluções a curtíssimo, curto, médio e longo prazo. E ouvir a população, eu acho que isso é fundamental e muitas vezes vem dela a população, muitas propostas de soluções que são simples. Aqueles usuários que sofrem todo dia a questão da mobilidade, né? Porque na verdade as pessoas sofrem isso diariamente, cotidianamente. Ou seja, e no entanto há uma outra contradição que se apresenta nessa questão do transporte, Pedro, Walter, que é a questão do governo federal, que por sua vez estimula o transporte individual ao desonerar tributos para exatamente manter o nível de emprego na indústria automobilística. Isso vai na contramão das prefeituras que defendem o sistema cicloviário, que defendem o transporte público. Enfim, como compatibilizar essa incoerência que se vê no Brasil, Pedro? Você falou tudo. A questão é que o governo federal está apostando em matrizes erradas. Não é essa a saída para a economia do país. A gente tem que ser mais competitivo a nível mundial. Hoje em dia a economia está integrada em todos os países, então a gente tem que capacitar e criar condições de competir em outras áreas que não apenas produzindo veículo. E uma outra questão importante as companhias de engenharia de tráfego têm que começar a pensar em solução de problemas. Pensa-se muito em multar e não se viabiliza vias expressas, com menos sinais, com menos cruzamentos, com alternativas de fluxo rápido. A gente vê, por exemplo, só para citar um caso específico, a entrada de Santos, Chico, há muitos anos que tem 3 faixas, na verdade vem 4 faixas, uma que seria para ir para a Zona Noroeste, mas o pessoal usa essa faixa para entrar ali no trevo da entrada de Santos e afunila todo mundo em 3, por conta de um canteirinho central, porque a continuação são 4 faixas, então isso iria afunilar mais na frente. E aí a gente vai retardando, amontoando o carro cada vez mais. E a outra questão também na mobilidade urbana é a questão da logística. A gente tem excesso de caminhões chegando na nossa região e isso interfere diretamente na vida das pessoas por falta de logística. A gente fica procurando lugar para estacionar caminhão. Então vamos fazer pátio de estacionamento no Planalto. Eu entendo que a gente tem que discutir logística desde a saída da fazenda. Se o porto tem capacidade para descarregar 300 caminhões por dia, não adianta carregar 3.000 caminhões por dia e ficar todo mundo parado na estrada ou parado em pátio de estacionamento. Isso é um sofrimento para motorista, é um sofrimento, a carga fica desgastada. Então tem que construir silo lá na fazenda, carregar a quantidade de caminhões que é possível descarregar, monitorar, por isso que eu digo que tem que ser uma logística adequada, monitorar o fluxo desses veículos para cá, para a chegada da Baixada e garantir que o que chega aqui descarrega e vai embora. E não que fique parado, entupindo, gerando problema na área de saúde, na área de... tem uma série de problemas causados por essa situação
Simplesmente por quê? Porque a gente não tem deputados preocupados em resolver definitivamente o problema e em atacar o problema na sua fonte. A gente fica remediando a situação em vez de resolver problema. E essa situação levantada pelo Pedro, doutor Walter, também afeta diretamente a margem esquerda ao lado do Guarujá. Temos milhares de caminhões, 10 a 12 mil caminhões diariamente trafegando no sentido do Porto de Santos. Ou seja, no período de super safra, inclusive lá em Guarujá também tem problemas seríssimos de logística em relação a essa questão do porto. Com certeza, vivemos períodos extremamente críticos até em plena temporada, do ano retrasado principalmente, uma saturação, houve um verdadeiro caos onde a Domênico Rangoni ficou totalmente obstruída. Passa necessariamente pela questão de logística, pela efetividade das perimetrais, isso realmente é uma cidade de foco turístico como é a Guarujá, como é a Baixada Santista, é um transtorno inimaginável. E que é foco portuário também, né? Portuário também. Turístico, né? Turístico e portuário. Isto é um grande desafio. Né? Porto Cidade, isso é um grande desafio, está aí. Existem vários fóruns de debate buscando, existem expertises significativas, mas eu acho que sempre a população, a sociedade civil organizada, tem que haver uma participação muito mais ampla. Aliás, os executivos municipais também precisam abrir um pouco mais o leque de debate, ouvir e centralizar muito menos as decisões. Eu acho que muitas vezes são decisões centralizadas e precisam ouvir muito mais as pessoas que dominam em plenitude esses assuntos. O difícil é você ficar 4 horas para andar 2 quilômetros em plena temporada com sol às vezes de 38 graus. Tem que se garantir mobilidade. Pois não, Pedro? E tem gente que acha que criar o caos, piorar, Cubatão é a entrada desse tumulto todo. E tem gente que acha que criar o caos absoluto é forma de resolver problema. Eu defendo que a gente tem que ter criatividade, a gente tem que buscar novas alternativas e não tumultuar de vez, ver a casa cair para ver se consegue resolver. Eu defendo que a gente tem que sentar realmente, buscar solução para os problemas com deputados, com os prefeitos da região, mas, acima de tudo, usar a criatividade e a competência para resolver o problema e não aumentar o problema de todo mundo. Não se pode, em hipótese alguma, apostar no caos, né? Porque senão não se vai a lugar nenhum verdadeiramente. Nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico e segurança pública. Voltamos já. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 26ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para participar de palestras gratuitas e visitar os estandes de todos os cursos da Unisanta, laboratórios, clínicas e outros ambientes. Dia 17 de setembro, das 9 às 13 e das 19 às 21h30, na Universidade Santa Cecília. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/Feira de Profissões. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Sou Paulo Scaff, candidato a governador de São Paulo. Venho da iniciativa privada com experiência em gestão, planejamento e execução. Nos últimos 10 anos, presidi a Fiesp, uma das maiores entidades empresariais do mundo. Como presidente do SESI e do SENAI, fiz uma revolução na educação, construindo escolas modernas e tempo integral, investindo em cursos profissionalizantes que são um exemplo. Esse padrão de qualidade que quero para São Paulo. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, que recebe hoje mais 2 candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O ex-vereador em Guarujá, médico Walter Sumando, PTB, e o engenheiro ex-secretário municipal de Cubatão, Pedro de Sá. E neste bloco vamos falar sobre desenvolvimento econômico e também sobre segurança pública. Começando, doutor Walter, por desenvolvimento econômico, já que falávamos no bloco anterior a respeito de porto, logística, mobilidade urbana. Uma das grandes preocupações da juventude hoje é a questão do emprego, a geração de empregos e da qualificação profissional.
principalmente para os jovens da nossa região. O que é que o senhor propõe em relação a isso, no sentido da capacitação do nosso jovem e também, consequentemente, da geração de empregos? Passa necessariamente, a meu ver, na escala, pela educação. Sim. É importantíssimo que a gente frisar, nós temos que lutar pelo ensino técnico de qualidade. É lutar pelo aumento de vagas técnicas em todo o estado de São Paulo, pois atualmente tem um dado interessante, a oferta que existente representa apenas 10,4% do universo de alunos que estão cursando o ensino médio. E isso, a capacitação talvez seja o maior gargalo. A gente está cansado aí de ver os nossos jovens adolescentes, muitas vezes sem a oportunidade do primeiro emprego, a geração de emprego e renda, de preferência a implantação de indústrias não poluentes, discutir o fortalecimento do comércio local, fazer com que os orçamentos municipais possam, de certa maneira, girar mais dentro dos municípios, gerar riqueza dentro dos municípios. Nós creio que a gente tenha mecanismos jurídicos, legais e legislativos para fazer com que o fruto desse orçamento de cada município possa ser investido na população, que tenha condições, por exemplo, de dar suporte em determinados segmentos da gestão pública. Eu canso de ver, por exemplo, pequenos empreendedores, médios pequenos empreendedores, ramo de têxtil, ramo de construção civil, enfim, de uma série de serviços gerais, muitas vezes veem seu negócio ir a pique, né? Ou seja, acabam perdendo o bonde da história, muitas vezes por falta de investimentos, por falta de apoio, de suporte da própria municipalidade. Então, eu sonho um dia que, por exemplo, aqui focando 1 bilhão e 300 milhões de reais, que é o orçamento hoje da cidade do Guarujá. Creio eu que através de alguns mecanismos você pode investir no potencial que existe dentro da cidade para gerar emprego, isso com certeza vai propiciar um aumento do desenvolvimento econômico. Temos um comércio pujante, né? Vicente Carvalho, na Baixada Santista São Vicente, e passa necessariamente por ensino técnico profissionalizante, passa por educação em tempo integral, e isso daí com certeza e uma aplicação mais efetiva do orçamento municipal dentro da própria cidade, das cidades. Como é que você vê essa questão da qualificação profissional dos nossos jovens? Vale dizer, viu, Pedro, que há uma recente pesquisa mostra que no Brasil nós temos 10 milhões de jovens brasileiros, de 15 a 20 e poucos anos, que é a chamada geração nem trabalha e nem estuda. Ou seja, uma juventude que está absolutamente ociosa no Brasil, 10 milhões de jovens brasileiros. Isso realmente é um grande problema. Eu vejo a nossa região tem 4 pontos principais na questão econômica, que é o porto, são as indústrias de Cubatão, é a questão turística e a questão de serviços em geral. Tem gente que tem medo de modernizar o porto e diminuir a quantidade de empregos, mas quando você moderniza, você amplia a capacidade de empregos na área de informática, na área de logística. Claro. Então, a gente não pode ter medo de modernizar, porque vai estar perdendo emprego, porque a gente vai estar gerando outros empregos de melhor qualidade, com melhor formação. As empresas da nossa região precisam aproveitar melhor. Tem muita faculdade aqui e poucas oportunidades de estágios, tanto para a faculdade quanto para o pessoal de curso técnico. Então, eu acho que essa é uma mão de obra que precisa ser valorizada, porque é isso que é a porta de entrada. A melhor porta de entrada do jovem no mercado de trabalho é através dos estágios, e isso, inclusive, forçaria mais gente a buscar fazer faculdade, buscar fazer um curso técnico, que é outra coisa importante. As pessoas estão desacreditando. Esse jovem neném, ele desacreditou do estudo, porque ele busca formação, mas não tem oportunidade. Então, cada vez mais, ele desanima de buscar essa formação. E uma outra coisa que eu acho que é essencial na questão econômica é a gente tentar pensar a nossa região para daqui a 10, 20 anos. O nosso polo industrial lá na região de Cubatão, ele está ficando obsoleto, a Uzi Minas está transferindo uma série de atividades para a região de Minas. E o que vai ser daquilo ali para daqui a 10 ou daqui a 20 anos? Vai modernizar a indústria? Vai obter recursos do BNDES para ajudar a modernizar? Ou vai desativar, vai buscar uma outra atividade, aproveitar melhor os espaços que a gente tem, que são poucos e valorizados? Então a gente tem que aproveitar bem, pensando no que vai ser daqui a 10 a 20 anos. Então isso é muito importante e infelizmente não se está fazendo isso. Lá em Cubatão mesmo também, usando mais uma vez como exemplo, a indústria de Santista de papel, a fábrica de papel que tinha lá, a Ripasa, quando fechou,
foram buscar uma alternativa para modernizar. Mas quando fecha, já não volta mais. Então a gente tem que acompanhar o que está acontecendo, buscar solução para quem está com dificuldade e, acima de tudo, viabilizar uma otimização da ocupação dos espaços e da mão de obra que a gente tem disponível no local, garantindo que o jovem tenha interesse em buscar uma formação melhor para que ele possa disputar o mercado de trabalho, não só aqui, como em todo o estado, no Brasil e fora do Brasil também. Por isso que capacitação, qualificação profissional, consequentemente geração de empregos, passam necessariamente pela educação, por investimentos em educação. Se não for assim, dificilmente encontraremos uma solução razoável. Agora, doutor Walter, um outro tema que preocupa muito a população da nossa região, sem dúvida nenhuma, sim, de todo o Brasil, é a questão da segurança pública. É sempre apontada como uma das maiores preocupações. Na nossa região, o número de latrocínios está subindo, o número de roubos está subindo, temos os inimigos modernos da pátria, chamados tráfico de drogas, contrabando de armas, enfim. O que é que se pode fazer? Como enfrentar esse imenso desafio da segurança? Eu vejo como investimento e inteligência. A população do país como um todo hoje vive essa questão da insegurança, e em especial a nossa região, na Baixada Santista, é um tema desafiador, que envolve um espectro de ação, obviamente que não vai apenas no combate diretamente ao crime, ou combate direto à segurança imediata, mas tem raízes mais profundas, como nós necessitamos criar um mecanismo de um pensamento quase obsessivo na geração de emprego e renda. Eu acho que tem uma frase, eu sempre digo, de um cantor, Fagner, diz que o homem sem trabalho não tem honra, e sem a sua honra ele mata, ele morre. Então, a partir desse momento em que a gente busque, através de mecanismos de desenvolvimento econômico dos municípios, prevenir uma ação preventiva para que a gente não possa eficazmente apenas combater o crime propriamente dito, a gente vai amenizar com certeza isso. A educação é outro tópico. Agora, o combate direto é a ação de inteligência policial, é um investimento maior, é a sensação de segurança que acontece quando a gente tem a presença da polícia na rua. A gente está vendo aí muitas pessoas, infelizmente, mudando da nossa região, indo para outras regiões. A gente está vendo aí um boom de avanço ao litoral norte, principalmente. Isso provoca uma desvalorização do mercado imobiliário local, pelo um quesito importante, a insegurança. A cada violência que ocorre em determinado local, isso cria um clima. Então, nós estamos vivendo cidades hoje fantasmas, às vezes. Depois das 10, 11 horas da noite, você não tem o prazer de curtir uma praia, por exemplo, maravilhosa como a Enseada. Então, é uma série de nuances. Repito, mais uma vez, existem pessoas fortemente comprometidas e com inteligência para poder debater esse tema, mas, enquanto cidadão, eu quero ter a sensação da segurança vendo o policial na rua, a presença um pouco mais ostensiva e o combate de uma maneira mais eficaz através da inteligência. Pedro, como é que você vê essa questão da segurança pública na região? Eu acho que é complexa demais, porque o Walter falou bem. Primeira questão do investimento. Então, colocação de câmeras, o maior número possível em todas as cidades, ajuda muito, porque quando você está sendo fiscalizado, você foge disso daí, ou pelo menos você se sujeita à regra. A questão da educação é, sem dúvida, a solução do problema. Criar oportunidades para o jovem, tanto na educação, quanto no esporte, quanto na questão do trabalho, é o que vai evitar que o jovem caminhe para essa via mais fácil, mas também de vida curta, que é a questão da droga. Mas eu queria ressaltar a questão do combate à criminalidade. Todo mundo sabe onde é que está o criminoso, onde estão as biqueiras, onde está o traficante. A polícia conhece, só que nós temos, primeiro, um código penal obsoleto, que não é feito para punir quem faz coisa errada. A polícia prende e alguém vai lá, antes do cara chegar na delegacia, o advogado já garantiu a liberdade dele. Então, a polícia para de prender e a gente fica sujeito cada dia mais. Então, tem que mudar o Código Penal, e isso não é uma ação do deputado estadual, é uma ação maior dos deputados federais, mas isso tem que ser atacado de frente. Outra coisa importante, os administradores não querem presídio na sua cidade, não querem Fundação Casa na sua cidade, então cada dia tem menos espaço nas unidades de recuperação, e as unidades de recuperação também não são feitas para funcionar. Então eu entendo que a gente tem que ter investimento sério em segurança, melhorar a remuneração do policial, que é quem está na rua sujeito a uma série de violências e é mal remunerado, mal preparado. Então, é uma questão muito complexa, que passa principalmente pela questão da educação, mas que tem também
outros pontos a serem atacados que todo mundo conhece e ninguém vai atrás. Eu defendo e vou lutar por isso como deputado, para que a gente realmente busque dar apoio a quem está no combate à criminalidade e garantir oportunidade para o jovem, para evitar que ele entre nesse caminho, que é o pior caminho possível. Vocês falaram ambos em relação à educação, quando abordaram a questão da segurança como uma grande saída, como uma grande alternativa. E de fato é. Agora, Dr. Walter, nós temos problemas sérios também na educação. A falta de professores na rede pública, falta de professores de português, falta de professores de matemática. Nós temos alunos que não têm aula de matemática. Nós temos alunos que não têm aula de português, de geografia. Enfim, como se resolve uma questão como essa, considerando-se que a educação é absolutamente prioritária? Uma resposta, a meu ver, talvez parece simples, porém complexa, que é o dinheiro na educação. Eu acho que precisa ampliar o investimento e eu foco sempre. Eu acho que, enquanto deputado estadual, nós temos que cobrar junto às autoridades, junto ao Estado, focar muito a questão da educação em tempo integral. Quanto maior tempo, obviamente, essas crianças permanecerem dentro da escola, além do ensino técnico profissionalizante, a gente vai melhorar um pouco mais a qualidade da formação dos nossos jovens. Existem também, as nossas escolas estão muito judiadas, vamos chamar assim, a questão da estrutura, do mobiliário. É necessário que a gente possa desenvolver um programa para que possa reconstruir essas escolas. E a valorização do professor, com certeza passa necessariamente. Não adianta você ter um professor desmotivado, mal remunerado e enfrentando que a dificuldade é enorme. Muitas vezes a educação daquela criança, que deixa de ser às vezes completada na sua casa pelos pais, etc., acabam sobrando também. Se você não tiver um professor motivado, bem remunerado, nós não vamos ter também uma educação de qualidade. E também um professor que tenha segurança para trabalhar. Muitas vezes nem o professor escapa da sanha da criminalidade. Chico, você agora falou no ponto-chave. Eu acho que um dos grandes problemas que tem a educação é o resgate da autoridade, a autoridade do professor. O professor dentro da sala, ele ser respeitado, o diretor da escola ser respeitado. O aluno está se apropriando da escola, acha que pode fazer tudo lá dentro e cada vez mais se tira a autoridade do professor. Isso gera o quê? Desinteresse. Cada vez menos gente quer ser professor porque é uma profissão sofrida, mas é uma profissão que cada vez está sendo menos valorizada. Então, a gente tem que reconhecer o professor como a mola propulsora desse país. O professor tem que ser valorizado, o professor tem que ser reconhecido a sua autoridade, tem que ser capacitado cada vez mais a permitir que ele faça uso dos recursos de informática, de tudo que tem disponível na tecnologia a favor do aluno. O aluno hoje em dia passa o tempo inteiro no celular e nunca está estudando no celular. Então a gente tem que fazer com que haja um incentivo para o aluno querer aprender, então isso vai ser na questão da oportunidade de emprego e tal, e resgatar a autoridade do professor. Fazendo o quê? Valorizando o professor como um cara a ser respeitado e o cara que pode te abrir novas oportunidades, a pessoa que pode criar novas oportunidades para todos os jovens. Eu acho que isso é essencial. Resgatar a autoridade do professor, do diretor da escola e mostrar que a escola é o caminho para o futuro. E aí também a questão da educação integral, aula de cidadania, aula de educação moral, coisas que a gente tinha e foram se perdendo e hoje fazem falta na formação do indivíduo. Então, eu defendo que a gente tem que valorizar muito o professor, resgatar o indivíduo e restabelecer a autoridade dentro da escola. Muito bem. Senhores, nós teríamos mais a conversar, mas somos limitados pelo tempo. Como sabe, eu gostaria de agradecer muito a presença do médico e vereador à Câmara de Guarujá, Walter Suman. Muito obrigado, doutor Walter. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Foi um enorme prazer ter debatido temas apaixonantes em prol da nossa região, da Baixada Santista. Grande muito obrigado, doutor Walter Suman. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Chico, obrigado a vocês, obrigado Enfoque, parabéns pela oportunidade que vocês estão criando para que o eleitor conheça os candidatos e foi uma grande alegria, muito obrigado e felicidades a todos. Muito bem. Agradeço ao Walter Suman, ao Pedro de Sá, ambos candidatos à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agradeço a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até lá.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.